estou aqui. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Você é de verdade? Eu sou. Eu vi a miséria do meu povo. Eu vou enviá-lo até o faraó para tirá-los do Egito. Mas como eu poderia libertá-los? Eu estarei com você. Com o seu poder, eu vou libertar o meu povo. Um bom dia, uma boa tarde, já meio-dia, estamos chegando ao meio-dia, um bom início de tarde para todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui mais uma vez na presença de Deus. Eu fico muito grato a Deus, eu sou muito grato a Deus pelo privilégio de poder estar na casa dEle e de poder falar dessa palavra que não sou nem merecedor, mas a graça dEle me alcançou e hoje nós podemos ouvir a voz dEle. Então que nós possamos abrir o nosso coração para ver aquilo não que o Bruno tem para falar, porque eu não tenho nada de bom para oferecer, mas aquele que habita em mim, ele sim tem algo para poder falar para nós nessa manhã, nesse início de tarde. Então sinta-se agora acolhido, abraçado pela presença de Deus, porque Ele está aqui. Nós podemos sentir a presença de Deus desde a hora que a gente entrou aqui nesse lugar. Eu cheguei aqui hoje antes de 9 horas da manhã, e eu já conseguia sentir a atmosfera de graça, de glória aqui desse lugar. Nós estamos já aqui no segundo culto do nosso dia, e muito feliz por isso. Nesse exato momento nós também estamos tendo um culto simultâneo no nosso campus de El Sobrante, e mais tarde às 6h30 nós teremos um outro culto presencial também em El Sobrante. Isso é motivo de muita alegria, de ver que a igreja do Senhor está voltando ao normal, voltando aos trilhos. Nós estamos podendo estar voltando para a casa de Deus, para a casa do Pai, um lugar onde a gente se sente acolhido, abraçado. Ainda não podemos ter aquele contato, né, pastor Valcilei, que a gente tinha antes, mas só pelo fato de já podermos estar nos reunindo na casa do Pai, é algo de muita alegria. Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo nessa manhã, nesse início de tarde, me desculpe, no livro do Êxodo, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4, diz assim a palavra de Deus: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus bradou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Glória a Deus. Fecha seus olhos. Pai, nós queremos te dar graça, nós queremos bendizer o teu nome, Pai, e te pedir que o Senhor, Pai, possa me usar nessa tarde, Pai, para falar com a tua igreja, Pai. Pai, nós queremos ouvir a tua voz, Senhor, nós queremos ouvir os teus ensinamentos e queremos aprender mais de ti, Senhor. Por isso eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, fala, Pai, com a nossa igreja, fala comigo, Senhor, eu te peço, afasta de nós agora todo pensamento negativo, tudo aquilo, ó Deus, que pode ir contrário à tua vontade. Nós chamamos a atenção e clamamos, ó Deus, pela tua presença, Pai, em nosso meio. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz, Senhor. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, hoje é um dia muito especial, porque domingo é o dia que a igreja do Senhor se reúne, a gente pode estar aqui na casa dele, mas para mim é um dia ainda mais especial. Eu diria que é um dia meio triste, Samuel, meio alegre, meio triste, porque hoje é o dia do aniversário do meu pai. Se ele estivesse no meu meio, no nosso meio aqui, para mim seria um dia de muita alegria, mas infelizmente ele não está mais no nosso meio. E a música que nós ministramos aqui hoje é uma música que fala muito no meu coração, a segunda música que foi cantada aqui pela nossa equipe de louvor, e diga-se de passagem, glória a Deus pela vida de cada um de vocês, obrigado por ter trazido o céu aqui nesse lugar, porque as coisas só acontecem quando a gente consegue
atingir um nível de trazer a presença de Deus, e a equipe de louvor, ela serve para isso, os levitas servem para isso, para nos levar à presença do Pai, para atrair a presença do Pai, e a presença de Deus, ela é palpável aqui nesse lugar, ela está pesada, a nuvem de glória do Senhor, ela está pesada aqui nesse lugar, eu consigo sentir a presença de Deus. Então, glória a Deus pela vida da equipe de louvor, toda honra e toda glória seja dada a Deus, mas temos que dar honra a quem merece honra. Deus abençoe a vida de vocês, que vocês continuem, que isso não venha massagear ou engrandecer o ego de vocês, que isso sirva somente para que vocês continuem alinhados com a presença de Deus, porque é para isso que nós fomos chamados, para levar pessoas à presença de Deus, amém? Glória a Deus. Mas essa música que vocês ministraram hoje, não sou mais órfão, mas filho sou, é uma música que mexe muito comigo, porque um dia eu me tornei órfão. Aos 13 anos de idade eu perdi meu pai, e eu vivi 6 longos anos da minha vida longe dessa presença de pai. Eu me sentia verdadeiramente um órfão, porque eu era um órfão. Mas um dia eu encontrei Jesus, e então essa música entrou na minha vida, ela começou a fazer parte da minha vida, e eu não sou mais órfão, hoje eu sou filho. Hoje eu sou filho de um Deus, mesmo o pastor Valcilei falou divinamente bem aqui, alguns aqui não são pais, mas todos aqui são filhos. E nós servimos a um Deus que é Pai, que cuida, que nos ama. Então, essa palavra, ela é uma palavra muito simples, mas porém é uma palavra muito forte, essa palavra que nós acabamos de ler agora, que conta na história do livro do Êxodo, onde Moisés pastoreava o rebanho, e a palavra de Deus fala que uma sarça ardente, uma sarça começou a pegar fogo, e Moisés era acostumado com aquele tipo de situação, porque no deserto é assim, é muito quente, e a sarça é um arbusto muito seco. A sarça é um arbusto muito seco, ele pega fogo muito fácil, e pelo deserto ser uma região muito quente durante o dia principalmente, é uma região muito quente, então aquela sarça pegava fogo com muita facilidade, mas da mesma forma que ela pegava fogo com muita facilidade, ela também acabava o fogo, a chama se acabava muito rápido, porque é como uma palha seca, quando você acende uma palha seca, você vê que aquele fogo pega e logo ele se dissipa, logo ele se acaba. Mas algo chamou a atenção de Moisés naquele dia, porque uma sarça pegou fogo, e ele era acostumado a ver a sarça pegar fogo, porque ele estava naquela região já há um tempo. Ele sabia que a sarça pegava fogo, mas logo ele acabava o fogo daquela sarça. Ele sabia que aquilo acabava. Mas algo chamou a atenção dele naquele dia, que uma sarça pegou fogo, mas aquele fogo não se acabava. O fogo não consumia a sarça. Sabe? Note que a sarça pegou fogo, mas ela não se apagou. E isso que chamou a atenção de Moisés. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui nesse dia é: o que chama a atenção das pessoas não é uma chama que se acende, mas é uma chama que não se apaga. Ele estava acostumado a ver a sarça pegar fogo e aquilo acabar. A primeira coisa que a gente precisa aprender nessa manhã é que nós não podemos nos acostumar a ver as coisas. A chama, quando ela se acende dentro de nós, ela precisa ser alimentada. Quando aquela chama pegou fogo e ela não se apagou, foi isso que chamou a atenção de Moisés. Ele começou a olhar para aquilo e falou: mas que impressionante, aquilo não apaga. Ele era acostumado a ver aquilo pegar fogo e apagar, mas aquilo não apagava. Uma chama não se apagava, então ele chegou mais perto para ver, ele falou: eu vou mais perto. A palavra de Deus fala que quando ele chega mais perto, Deus fala com ele: Moisés, Moisés, e ele responde: eis-me aqui, Senhor. A primeira coisa que nós vamos aprender nessa manhã com essa mensagem, que o título dela é: qual será o próximo passo? É que existem alguns passos que nós precisamos dar na nossa vida para que a gente consiga viver a vontade de Deus. E o primeiro passo que a gente precisa aprender nessa manhã é: aproxime-se dele. Esteja perto da presença de Deus, busque a presença de Deus. A palavra de Deus fala que quando ele se aproximou, Deus gritou: Moisés, Moisés. O que nós aprendemos aqui é que se estivermos longe de Deus, a gente não vai ouvir a voz dele. Para ouvir a voz de Deus, a gente precisa estar perto de Deus. Então busque estar perto de Deus. O segredo é estar perto de Deus. Deus é do tamanho da distância que eu e você estamos dele. Se nós estivermos longe de Deus, Samuel, nosso Deus vai ser pequeno. Mas à medida que você e eu nos aproximamos de Deus, o nosso Deus se torna grande. Um exemplo muito simples disso é um avião.
Você olha um avião lá no céu, se você está aqui no chão, aqui, olha lá no céu, parece que o avião é pequenininho. Mas quando você chega no hangar de um aeroporto, você vê aquele avião, ele é enorme. É grande ou não é? O que traz para você o tamanho daquele avião é a distância que você está dele. Se você está perto, ele é grande. Se você está longe dele, ele é pequeno. Assim também é Deus. Se você está perto de Deus, ele se torna um Deus grande. Mas se você se afasta de Deus, à medida que você se afasta de Deus, ele se torna um Deus pequeno, um Deus que não atua na sua vida. O primeiro passo que Deus nos ensina nessa manhã é que a gente precisa dar um passo em direção a Ele. Um passo em direção à presença dEle, em buscar a Ele, estar perto dEle. A primeira coisa que Deus quer de mim e de você nesse dia é que a gente se aproxime desse Deus, que a gente esteja perto desse Deus. A presença de Deus, ela é igual o Covid-19, o coronavírus. A presença de Deus, ela é do mesmo jeito. Para eu ser contaminado pelo coronavírus, eu preciso me aproximar do vírus. Ou tocar, se ele estiver nessa região, eu preciso tocar. Se ele estiver em uma pessoa, eu preciso estar perto dessa pessoa. Eu preciso estar sem luvas e sem máscaras. Eu vou ser contagiado, vou ser contaminado pelo coronavírus. A presença de Deus é exatamente do mesmo jeito. Para você ser contagiado pela presença de Deus, contaminado pela presença de Deus, você precisa se aproximar dele. Você precisa tocar nele, você precisa estar perto dele para sentir a presença dele. Você precisa querer isso. Deus está nos convidando nesse dia para nos aproximarmos dele, para sermos contagiados por ele, e aí sim a gente vai criar uma pandemia mundial, uma pandemia espiritual. Você cheio de Deus começa a contaminar outras pessoas. Você, quando está cheio da presença de Deus, tudo aquilo que você fala serve para contaminar, contagiar positivamente a vida das pessoas. Foi para isso que Deus nos chamou, para contaminar as pessoas, mas um contágio santo. Você não vai levar coronavírus para as pessoas, você vai levar a presença de Deus para as pessoas. É isso que Deus quer de mim e de você nessa manhã. Que a gente possa ser contaminado por essa presença e contaminar outras pessoas também. A gente precisa usar todos os meios que Deus nos oferece para que a gente possa levar a palavra dEle e a presença dEle adiante. Mas para isso, a gente precisa dar o primeiro passo, que é ir em direção a Ele. Nos aproximarmos dEle. Precisamos fazer isso. Moisés precisou chegar perto para ouvir a voz de Deus. Moisés precisou estar perto. Ele precisou ir olhar de perto. Enquanto ele estava longe, somente olhando, Deus não falou nada. Mas a palavra de Deus fala que quando ele se aproximou, Deus falou com ele. Nós aprendemos aqui que para ouvir a voz de Deus, nós precisamos estar perto. Deus está falando. Se eu e você não estamos ouvindo, é porque nós estamos muito longe dele. É porque nós precisamos nos aproximar dele. A palavra de Deus, ela é muito rica. Uma passagem tão simples, 3 versículos que nós lemos, nos ensinam que nós precisamos dar 3 passos para viver a vontade de Deus. O primeiro é nos aproximarmos. Sabe, a palavra de Deus em Provérbios capítulo 3, verso 32, não precisa abrir sua Bíblia, diz que o perverso é abominável ao Senhor, a Deus, mas com os sinceros ele tem intimidade. Ore mais, busque mais, anseie por essa presença. A oração te leva ao encontro de um Deus que está à sua procura. Sabia disso? A oração te leva ao encontro de um Deus que está à sua procura. Deus está nos procurando e nos chamando. A gente precisa estar atento para ouvir a voz de Deus e nos aproximarmos dEle. Deus quer isso da nossa vida. Deus está cobrando isso da igreja dEle. Uma posição. Já passamos muito tempo dentro das nossas casas. Agora é hora da gente sair. Estamos começando a sair. E o que nós vamos oferecer para as pessoas? Eu falei para um jovem essa semana um pouco sobre isso. Ele me perguntou como é que eu fazia, o que eu fazia para poder sempre ter inspiração para estar falando da palavra, para dar um conselho, para ajudar, para orar. E eu falei para ele, filho, deixa eu te falar. A questão é quem acessa. Quanto mais você acessa, mais você tem. Você vai ter na medida que você acessa. Se você não está tendo nada de Deus, é porque você não está acessando nada dele.
Mas se a sua vida está exalando coisas do mundo, é porque você tem acessado muito o mundo. Se você não está ouvindo a voz de Deus, é porque o mundo está fazendo muito barulho na sua vida. Os sussurros do mundo estão ocultando a voz de Deus na sua vida. Não seja ocultado pelo barulho que o mundo faz, mas seja guiado pela palavra de Deus. Busque isso para a sua vida. Se aproxime desse Deus. A segunda coisa, o segundo passo que nós vamos aprender nessa manhã, nesse início de tarde, é: ouça a voz dele. Olha só no verso 4, que coisa linda. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Deus está falando. As pessoas às vezes falam para mim: cara, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus igual você está falando, do jeito que você fala que você ouve a voz dele. Ei, deixa eu te falar. Você acha que Deus vai simplesmente aparecer na sua frente e vai falar: filho, faz isso, faz aquilo? Não, meu querido. As coisas não funcionam assim, não. Deus está falando todos os dias através da palavra dele. Deus fala comigo através da palavra dele. Deus não está calado, a nossa Bíblia que está muito fechada. Aprenda a abrir a sua Bíblia que você vai aprender a ouvir a voz de Deus, porque Deus fala através da palavra dele. É essa palavra que precisa ser o nosso manual de vida, o nosso guia de sobrevivência. Não é o que a gente se alimenta de redes sociais, de mídias sociais. Isso é importante, isso é bom, isso é legal, sim, na medida certa. Mas tem uma medida correta também, de acessar a palavra de Deus, para que você possa ouvir e saber o que Deus quer para fazer na sua vida e através da sua vida, que é o mais importante. O mais importante não é o que Ele faz em nós, porque o mais importante que Ele tinha para fazer em nós, Ele já fez, que foi nos dar a salvação, a vida eterna. Isso Ele já fez. Agora o mais importante passa a ser o que Ele vai fazer através da nossa vida. Deus tem falado fortemente isso no meu coração, Samuel. As coisas mais importantes que Deus tem comigo não é em mim, é através de mim. Eu preciso ser um canal, eu preciso receber e levar. Agora as pessoas estão assim, só querendo receber um mundo egocêntrico, umas vidas egocêntricas que olham somente para o seu próprio umbigo, para as suas próprias vontades. Não, com Deus não é assim. A palavra de Deus, ela vai ao contrário, ela vai na contramão do mundo, a palavra de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Deus está falando. A distância que você estiver de Deus vai fazer toda a diferença. Moisés, quando estava longe, ele não ouviu a voz de Deus, mas a palavra de Deus fala que quando ele se aproximou, Deus falou e ele ouviu. Então, se Deus está falando e você não está ouvindo, se aproxime dele, ouça a voz dele. O segundo passo para viver a vontade de Deus é: ouça a voz dele. Muitas vezes nós não estamos ouvindo a voz de Deus porque tem outras coisas fazendo barulho no nosso ouvido, na nossa vida. Não deixe os barulhos do mundo atrapalhar o que você tem para viver na presença de Deus. Busque para você aquilo que Deus tem para você. Esteja atento à voz de Deus. E lembre-se, você precisa estar perto de Deus. Quanto mais perto você estiver, mais você vai ouvir o que Ele quer de você. Mais você vai ouvir o que Ele quer fazer através de você. Seja guiado pela palavra e não pelos padrões impostos pela sociedade e pelo mundo. Queira mais de Deus e siga adiante, para viver as promessas que nós temos pela palavra. Nós temos muitas promessas, muitas coisas precisam e vão acontecer na nossa vida, mas vão depender dos passos que nós vamos dar, em direção a que nós estamos andando. Ande em direção às promessas que Deus tem para a sua vida. Não busque para si somente as promessas que você tem para si, os sonhos que você tem para si. Nós somos uma geração muito egoísta. A gente quer usar Deus para realizar os nossos sonhos. Ei, começa a deixar Deus te usar para realizar os sonhos dele. Deus quer usar a sua vida para realizar os sonhos que Ele tem para você, porque a palavra dele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou no coração do homem aquilo que Ele tem preparado para os que o amam. Se você está aqui nessa manhã, nesse início de tarde, dando o seu tempo para Ele aqui, porque nós estamos dando o nosso tempo, é isso, e isso vai ser acrescentado, porque a palavra de Deus fala que tudo aquilo que a gente faz por Ele, para Ele, volta em bênção para nós. É muito melhor estarmos aqui. A palavra de Deus fala que é melhor um dia na presença dEle do que 1000 fora.
Se você está aqui investindo esse tempo de estar na casa dele, buscando a face e a presença dele, algo especial e extraordinário está sendo preparado para você, porque quando nos preocupamos com as coisas de Deus, ele cuida das nossas. Agora, se a gente ficar gastando todo o nosso tempo para cuidar das nossas coisas, sabe o que a gente se torna? Pessoas ingratas que não precisam de Deus. Quando eu passo a cuidar das minhas coisas, eu estou falando para Deus: eu não preciso que o Senhor cuide das minhas coisas, eu mesmo sou capaz. E essa pandemia, esse coronavírus, essa paralisação mundial tem nos mostrado uma coisa muito importante: que nós não somos nada. Um vírus que a gente não consegue ver, algo que você não consegue olhar a olhos nus, tem parado e paralisado um mundo. E nós temos visto que a dependência de Deus é muito melhor do que a nossa dependência, do que depender das nossas forças. Porque hoje pessoas que dependiam somente de si, das suas empresas, estão dentro de casa. Estão aprendendo que precisam depender de Deus, para que possa viver a diferença que Deus tem para eles. Nós dependemos de Deus e não de nós mesmos. Aprenda isso. Entenda e aprenda a viver os processos que você passa na sua vida e cresça com esses processos. Entenda que absolutamente nada foge do controle das mãos de Deus. Nada foge do controle das mãos de Deus. Tudo que está acontecendo está no controle de Deus. E quando eu lembro de processo, eu lembro que nós passamos muitas vezes por dois tipos de processos: processos coletivos e processos individuais. Eu quero me atentar nessa manhã a falar um pouquinho do processo pessoal que eu e você passamos. E muitas vezes ainda estamos passando, ou muitas vezes ainda não começamos, e eu quero te dar uma boa notícia: você vai passar se você ainda não está passando. Todo mundo precisa de processos, e processos são importantes na nossa vida, porque nós crescemos também de processos, pelos processos, através dos processos. E quando eu lembro de processo, Samuel, eu lembro da borboleta. Eu lembro da borboleta porque ela passa por um processo, uma transformação muito grande, e ela sofre com isso. Ela entra, a borboleta, antes dela se tornar borboleta, quando ela é uma lagarta, ela ainda era uma lagarta, ela andava pelo chão rastejando, subia pelas paredes ou pelas árvores, mas você olhava para ela e você não queria tocar nela, você tinha até nojo da lagarta. Eu, particularmente, quando eu via, eu matava. E a lagarta, então, ela começa um processo na vida dela. Ela entra dentro de um casulo, apertado, escuro, e detalhe, sozinha. Ela está sozinha lá dentro daquele casulo. E assim somos eu e você. Às vezes nós estamos sozinhos dentro do nosso casulo, dentro da nossa vida, dos nossos pensamentos. E ali é escuro, apertado e dói. E dói. Mas ela passa por uma metamorfose ali dentro. Ela passa por um processo. E um tempo depois, quando aquela lagarta ela começa a expandir, ela começa a quebrar aquele casulo, ela começa a sair. Quando ela sai lá de dentro, ela já não é mais aquele animal asqueroso, nojento, feio, que você tem vontade de matar. Pelo contrário, você tem vontade de pegar, tirar foto, porque ela se torna uma linda borboleta. E ela tem asas para voar livremente por aí. Sabe o que eu entendo com isso? O meu e o seu processo muitas vezes é dolorido. O meu e o seu processo muitas vezes nos traz um tipo de desconforto. O meu e o seu processo muitas vezes nos fazem nos sentirmos sozinhos, Samuel. Mas o meu e o seu processo, quando a gente sai do casulo e se torna uma borboleta que tem asas para voar, a gente se torna livre e começa a viver os sonhos de Deus, porque Deus tem coisas grandes para a nossa vida. Não rejeite os seus processos, passe por eles. A borboleta não passa por um milagre, ela passa por um processo. O terceiro passo que a gente precisa aprender a dar nessa manhã, já partindo para o final, é que a gente precisa caminhar com Ele. A palavra de Deus em Êxodo 3, verso 10 diz assim, olha: se eu achar aqui a gente vai ler, minha Bíblia está com a letra pequena. Ou será que eu já estou ficando cego? A idade está chegando. Vá pois agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou
quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão um culto a Deus neste monte. A palavra de Deus falou para mim e para você no verso 12, que Deus fala para Moisés: eu estarei contigo, eu estou contigo, pode ir que vai dar certo. Então olha só, Deus está conosco, mas a pergunta que fica para mim e para você nessa manhã é: e nós estamos com Deus? A pressão que muitas vezes nós passamos na nossa vida, principalmente nesses tempos de pandemia, dessas coisas que estão acontecendo, a pressão ela serve para revelar verdadeiramente quem nós somos. Eu falei na terça-feira passada lá em Eu Sobrante, que a pressão não serve para moldar o nosso caráter, a pressão serve para revelar o nosso caráter. Se muitas vezes nós estamos passando por dificuldades nesse momento agora, de não saber o que fazer, qual passo a gente vai dar, é porque o nosso caráter precisa ser trabalhado, o nosso caráter precisa ser transformado, passar pelo processo de lagarta para virar uma borboleta. A pressão, ela revela o que nós temos por dentro. Quando você fala de pressão, para materializar isso para você, lembra-se de um tubo de pasta de dente. Você sabe que tem pasta de dente lá dentro, mas você só vai ver a pasta de dente se você pressionar, apertar. Quando a igreja do Senhor, quando eu e você somos apertados, pressionados, a gente vai revelar o que nós temos por dentro. Se a gente estiver firmado na palavra, na rocha que é Jesus, quando formos pressionados e apertados, o que vai se revelar em nós é a palavra de Deus, porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Mas se no momento de pressão, de desilusão, no momento de luta, você tem proferido palavras de murmuração, de reclamação, e não tem expressado a palavra de Deus, é porque você não está cheio dessa palavra. Você está revelando aquilo que está dentro de você. A murmuração revela o nosso caráter. A adoração revela também o nosso caráter. No momento de crise, a gente precisa revelar o caráter que Cristo produziu em nós. Busque isso. Os 3 passos são bem simples. Se aproxime-se dele, ouça a voz dele e caminhe com ele. Quando nós não estamos cheios da presença de Deus, quando somos apertados, pressionados pelo mundo, pela sociedade, pelos problemas, o que se revela na nossa vida são problemas da alma, doenças da alma, revela uma depressão, revela uma pessoa descontrolada. Mas aquele que está cheio da presença, quando ele passa por um momento de tensão ou de pressão, a palavra de Deus é revelada através da vida dele. Ele sabe que ele pode confiar. E aí você pergunta para mim: mas por que você fala com tanta confiança disso, com tanta fé, com tanta certeza? Porque eu tenho buscado me encher com essa palavra, que eu sei que na hora da pressão eu posso revelar a presença de Deus através da minha vida. Eu conheço o final da história. O meu Jesus já venceu, ele não vai vencer, ele já venceu. É por isso que eu falo com autoridade, com propriedade, com certeza, com fé, com esperança. É porque a palavra de Deus me diz isso, que eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança é a palavra de Deus. No mundo tem um ditado que diz assim: no mundo, como é que é? A esperança é o quê? A última que morre. Mas no mundo a esperança morre. A minha esperança também um dia morreu, mas no 3º dia ela ressuscitou, e ela está viva, assentada à destra de Deus, e ela olha por mim, por você e fala: eis-me aqui, eu estou te chamando, vem para perto, se aproxima, ouça minha voz, caminhe comigo. Deus quer isso para mim e para você. A nossa esperança está viva, nós somos filhos. Fica de pé. Não somos mais órfãos, agora filho somos. Eu e você somos filhos. E Deus, quem tem filho sabe do que eu estou falando, né, Márcio? Quem tem filho sabe, você ama o seu filho, você quer o melhor para ele. Você acha que Deus pensa o que de mim e de você? A palavra de Deus fala que ele tem pensamentos de paz, de bem, e não de mal, não de guerra para nós. Abra seu coração, busque intimidade com Deus. Intimidade é um tesouro escondido a ser explorado. A salvação é de graça, mas para ser íntimo de Deus, eu e você precisamos pagar um preço. Pague um preço para ter intimidade com esse Deus. Pague um preço para poder sentir a presença dEle. Mas nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. É um preço de disposição, de negar as coisas do mundo, de negar a sua vontade, de negar até mesmo o tempo que você poderia estar fazendo alguma outra coisa agora, mas você decidiu estar aqui na presença de Deus. Isso é buscar intimidade com Ele, isso é querer estar na presença dEle.
Uma coisa que eu aprendi sobre o nosso coração, que nós devemos guardar o nosso coração de todo mal. Eu aprendi isso muito cedo na nossa vida. Porque a palavra de Deus fala que do coração procede as saídas da vida. Que onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Então guarde o seu coração. Coração é um lugar que tem uma porta com a maçaneta só do lado de dentro. Sabe o que isso quer dizer? Que você decide quem entra e o que entra dentro do seu coração. Jesus está à porta do seu coração nessa manhã batendo. Se você ouvir a voz dele, abrir a porta, ele vai entrar, vai sair contigo, vai estar contigo. E mesmo que você passe por lutas, você vai passar com a certeza de que a vitória vai chegar na sua vida. O tempo dele é diferente do meu e do seu. Então não olhe para as circunstâncias, olhe para a palavra. Não ouça os sussurros do mundo, ouça a voz de Deus. Não caminhe com pessoas que te levam para longe de Deus, caminhe em direção à promessa que Deus tem para a sua vida. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te adorar nessa manhã, não por aquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida, mas por aquilo que o Senhor já fez, Pai, naquela cruz. Pela beleza da tua santidade, pelo teu sacrifício na cruz, nós te adoramos, Senhor. E te pedimos, gera, Pai, no nosso meio, na nossa vida, esses 3 passos, Senhor, de estarmos próximos de Ti, de ouvir a Tua voz e de caminhar contigo. Essa é a oração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você pode, aplaude o nome desse Deus, que é santo, é poderoso. Graça e paz, que palavra. Maravilha, meus queridos, a gente escutar uma palavra dessa. Deus é grandioso demais, não é verdade? Eu fui mais abençoado ainda, que eu tive nos 2, estive aqui nos 2 cultos e escutei uma palavra dessa. E o que me chamou muita atenção é sobre a borboleta. Essa transformação de um crente, que às vezes uma pessoa que era nada aí no mundo, uma pessoa que não conhecia a Deus, depois que ela conhece a Jesus, ela tem essa transformação. E o bom do crente, é que ele vive em paz, ele se torna mais bonito, como a borboleta, não é verdade? Mais alegre, ele dá alegria às outras pessoas, e ele sabe voar, porque um dia nós estaremos na presença do Senhor ali na glória, amém? Muito, muito abençoada a sua palavra, eu te agradeço pela sua vida, Bruno, agradeço por esse Santo Espírito que está na sua vida. E para a gente terminar, eu gostaria, aproveitar essa parte aí de transformação, que a gente possa ter transformação através da palavra, que você possa acessar a palavra. Estamos aí unidos com ela, lendo em Jeremias esses dias, e como Deus falou seriamente com Jeremias, e Jeremias falava de novo com Deus, o que ele queria fazer, o que ele ia fazer com o povo, com as nações. Então que a gente possa aprender com a palavra de Deus, e sermos transformados, como o Bruno falou nessa manhã. Está aí na nossa app aí da igreja, bm.church. Acompanhe, escute, esteja perto do Senhor, caminhe com Ele, amém? O outro anúncio nosso é que a gente continua se reunindo através do Zoom. Cadê você que não está participando? Por que não está participando? Separe um momento. Separe aí 1 horinha para estar na presença do Senhor. Ficou até mais fácil, gente. Essa semana eu estava em Hayward, Diego lá em San Ramon, Thalita aqui em São Mateus. Aí eu falei, gente, nós estamos bom demais. Nós não somos, claro que nós não estamos na onipresença do Senhor ali, Nós não podemos estar em todos os lugares, mas através do Zoom, realmente, Ele está levando a gente em todos os lugares. Então, que você possa convidar uma pessoa. Olha, nesse dia, nessa hora, nós estamos reunidos como igreja, através do Zoom. Vamos falar um pouquinho de Jesus, vamos falar um pouquinho do que está acontecendo na presença da igreja aqui nesses dias, ver a cara dos irmãos. Eu sei que a Alisson e Gabriela, se reúne com Brenda no Zoom. É muito bom a gente ver a cara dos irmãos. No nosso grupo do PG tem 33 pessoas. Essa semana só tive 6. Cadê o restante? Então que você possa convidar, tire um tempo, porque é muito gratificante, amém? Mais alguma coisa? Não, a gente tem algum visitante aqui nesse momento? Não, mas eu agradeço pela sua vida, porque teve pessoas aqui que eu não tive condições de vê-las durante essa quarentena,
Nossa irmãzinha estava ali, eu sei que ela ficou um pouquinho doente, mas passou, está aqui com a gente. Graças a Deus pela sua vida. Amém? Fique de pé, vamos dar a bênção apostólica para que você tenha uma boa semana, continuando com essa saúde vinda de Deus mesmo, a saúde que te levanta, que te revigora toda manhã e que continue assim. E eu acredito que daqui uns dias estaremos todos aqui. Não se esqueça de fazer a sua inscrição quando nós mandamos aí para você, no seu grupo, no seu telefone. Faça para que a gente possa dividir as pessoas nos 2 cultos. Essa foi uma razão de termos 2 cultos aqui em Brisbane, para que não se aglomeramos, né, mais do que o permitido. Tinha um carro da polícia ali fora quando terminamos o culto. Então vamos manter a distância exigida para que você continue com essa saúde. Eu sei que eles estão fiscalizando nós e vamos fazer direitinho, porque nós somos, né, filhos de Deus, como foi falado aqui hoje. A gente quer permanecer assim, né, com a graça e com a honra, com o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, com a paz e a graça de Jesus Cristo, o discernimento e a misericórdia, vindo de todos, do Espírito Santo, que seja derramado sobre a sua igreja. Eu te agradeço nessa manhã, e que esse consolo, esse discernimento, possa estar por todos cristãos da terra, Senhor Jesus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, e a igreja diz, amém. Tenha uma boa semana, Deus te abençoe, e estamos aqui na quarta-feira, esperamos por você. Super-homem, Deus não te fez de aço, não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal, é a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz, sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação